Oi, gente. E hoje, né, foi aquele dia em que eu sempre falo muito, né, que eu tenho um pequeno probleminha, sabe? Eu acho que desde criança, isso, ou adolescente, sei lá. Em tipo, eu tenho muito medo que as pessoas me olhem demais, porque eu sempre acho que estão procurando defeitos. E em relação ao meu quarto, também sempre teve isso quando eu morava com meus pais, sabe? Eu não queria que ninguém entrasse no meu quarto. Não era por nada, era pelo simples fato de porque muitas vezes ele não estava limpo o suficiente. Então, aquele medo, sabe, de ser julgada, do julgamento. E hoje, né, meu irmão ia vir aqui. E eu confesso que eu não tinha limpado a casa. Eu cheguei da caminhada e tava com muito sono. E a única coisa que eu fiz foi guardar os pratos. Então a casa estava daquele jeito. Eu não tive tempo. O final de semana era para arrumar a casa ontem, né? Do final de semana, porque a gente aproveita para descansar, né? Só que ontem eu tive um exame. Ou exame não, eu tive uma consulta. Então eu tive que sair cedo. E só voltei no final da tarde. E não deu. Então hoje eu ia fazer após eu acordar. Então eu comecei a fazer uma oração que meu irmão não apareça de manhã, que ele só venha à tarde, porque à tarde minimamente, né, vai estar um pouco ajeitada. E meu irmão chegou bem na hora que eu acordei e me ligou. Nossa, entrei em desespero. E agora a casa tava daquele jeito. Louça suja, casa sem varrer, sabe? Era coisas que eu ia fazer quando eu acordasse. E eu me desesperei. Porque o medo do julgamento, sabe? Aquela coisa de, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que agradar, sabe? Essa vontade de ser perfeita, de achar que devemos ser perfeitos, está adoecendo muita gente. E meu irmão fez o que tinha que fazer, que ele veio colar um negócio aqui na parede. Ele fez, eu convidei ele para visitar a casa, né? Porque ele não conhece a casa ainda, ele não tinha vindo aqui ainda. Então olhou eu mandei ele olhar cada cômodo e sabe, quando ele saiu, eu senti aquela sensação de um peso saiu das minhas costas. Eu mandei ele olhar a casa, mesmo o banheiro estando sujo, mesmo a pia estando com pratos, mesmo a casa não estando varrida, né? Agora, minimamente, só falta lavar os pratos e cuidar do fogão. Sabe, eu deixei porque era como se um peso estivesse saindo. Quando eu deixei ele entrar e ver o meu caos, sabe? Ver a minha verdade. Ver quem realmente, sabe? Claro que ele não tá me vendo. Claro que não é tipo como se estivesse vendo a mim, né? É a minha casa, é o meu lar. Mas a gente costuma dizer que é o nosso reflexo, né? E, sabe? Eu não estou me importando com o julgamento. Era como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas e dissesse para outra pessoa. Eu também tiro das suas, sabe? Eu não vou. A gente não fica só com esse peso sobre a gente acaba colocando na outra pessoa também. Porque a gente, querendo ou não, a gente tá achando que a outra pessoa vai nos julgar, né? É aquela coisa de eu achar que eu tenho que ser perfeita e pensar que o outro tá me julgando. Sendo que muitas vezes, sendo que a gente não precisa ser perfeito porque nós não vamos conseguir. E a outra pessoa muitas vezes nem tá nos julgando, não tá nem aí, tá apenas vivendo a vida, sabe? E tudo bem, porque a gente também, quando vai em algum lugar, às vezes a gente acaba olhando uma coisa, não é por julgamento, porque a gente somos observadores mesmo. E eu acho que hoje isso realmente saiu de cima de mim, sabe? Era um peso que eu não precisava ficar, que era o peso de eu tenho que ser perfeita. E isso estava me adoecendo, porque eu me cobrava muito, né? Eu cobrava uma perfeição exagerada de mim mesma, perfeição essa que eu nunca consegui ter e jamais iria conseguir. Então, ao mesmo tempo que eu me cobrava essa perfeição, eu sofria muito. Então, eu vivia com um peso muito grande, sabe? É aquela coisa, eu quero receber visita, eu quero receber você, mas como é que eu posso deixar minha casa perfeita para que você olhe e diga que eu sou uma dona de casa perfeita, que eu sou uma mulher perfeita, que a minha casa é perfeita? E hoje eu entendi. Eu não quero isso, sabe? Eu não quero ter esse peso. E talvez você também não queira ter. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa disso, porque colocaram isso sobre a gente, mas você não precisa ser perfeita, você não precisa carregar esse peso. E hoje, finalmente, eu me libertei.